Mantenha aí Apocalipse 13, porque vou ler em duas partes esse capítulo. Um dos grandes monumentos do mundo artístico, da arquitetura, e uma das maiores atrações da Itália, localizado na Roma antiga, chamada Roma Quadrata, é o Coliseu. Provavelmente agora, nesse exato momento, deverá ter filas ali de pessoas para visitar o Coliseu. O nome original do Coliseu era Anfiteatro Flávio. E ele reflete o gênio da arquitetura romana. Mas é preciso que se diga e que se lembre que muitos cristãos morreram ali, incontáveis, em cenas terríveis, em cenas de circo, em cenas absolutamente desumanas. Mortos pelos gladiadores, mortos pelas feras, pelos leões famintos. Disse, por exemplo, que Inácio, bispo, pastor de Antioquia, foi lançado aos leões, o texto latino diz, in anfiteatrum. E assim viu-se cumprido o seu desejo em que ele disse, sou o trigo de Deus, e é preciso que seja moído pelos dentes das feras, para me converter em pão imaculado de Cristo. E conta-se nos registros que após Inácio ter sido trucidado pelos leões, depois daquele horrível espetáculo, alguns cristãos conseguiram resgatar alguns ossos do mártir. E a pergunta que nos cabe com muito realismo, sem qualquer sensacionalismo, é a seguinte: e se você se tornar um perigo para o Estado? E se o Estado tornar-se um inimigo declarado de sua fé cristã? Estou aqui numa série que chamei de Digno é o Cordeiro, que estou pregando aos segundos domingos do mês. Ela não cobre todo o livro, mas ela oferece alguns destaques do livro de Apocalipse. E nós estamos agora num terceiro ciclo de visões, cujo foco é a natureza do conflito espiritual, para mostrar para a gente que há um conflito espiritual em curso, uma guerra espiritual cósmica. No capítulo anterior, no capítulo 12, nós vimos o dragão, a mulher e o seu filho. O povo de Deus é retratado como uma mulher portadora de luz, a mulher da promessa, a linhagem espiritual do Messias. E o dragão usa a sua boca pelo poder do engano, como diz aí os versos 15 a 19 do capítulo 12. E quando o engano não prospera, o que o maligno faz? Ele tenta o poder de perseguir o povo de Cristo, como diz o verso 17 do capítulo 12.
E assim no capítulo a gente vê ali, nós vimos ali a inimizade entre a serpente e a linhagem da promessa, lembrando aquilo que está no Gênesis, quando Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, falando da semente, da descendência da mulher. E aquele capítulo, então, nos lembrou muito bem do alcance da obra demoníaca, mas também nos lembra a vitória de Cristo, de seu povo sobre o maligno. Agora estamos no capítulo 13 e se fala de duas bestas. É um capítulo, preciso dizer, com muitos extremos e abusos de interpretação. Muita polêmica em torno dele. Também preciso dizer que há um grande paralelo com este capítulo, com as profecias de Daniel, que infelizmente não terei como tratar nesta manhã, mas seria importante ler o livro de Daniel para ver os paralelos entre este capítulo e o livro de Daniel. O que vou fazer nesta manhã não é tentar trazer nada polêmico, mas é tentar nos focar naqueles princípios universais em aplicabilidade e com ensinos claros para os quais nós cristãos tendemos a convergir. Vamos ler inicialmente os versos de 1 a 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, são 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe também dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, será necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Fala-se de uma besta que emerge do mar. Na época, o entendimento das pessoas é que os grandes monstros, as grandes coisas apavorantes vinham do mar. E aqui, o mar pode ser também um mar de nações. E a besta, ela tem uma aparência, diz o verso 1 e 2, como a aparência do dragão. Se você for ao capítulo 12, verso 3 e 4, você vai ver que a aparência da besta é a aparência do dragão. Ou seja, essa primeira besta aqui tem a mesma característica do dragão. E se diz então, observe que coisa terrível, não é?
tinha 10 chifres, isso descreve poder, 7 cabeças, que tudo indica seriam 7 grandes reinos, né? Os 7 grandes poderes, 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmias, e tem aí características, a agilidade, a versatilidade, um leopardo, a força do urso, a ferocidade do leão, e o dragão lhe deu poder e o seu trono e grande autoridade. E vai se dizer então que essa besta está a serviço do dragão. Veja aí os versos, a parte final. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então viu uma das suas cabeças como golpeada, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Ou seja, essa besta está a serviço do dragão. Esse poder que é contra Cristo, que é anticristo, é materializado assim na terra por esse tipo de poder. E os seres humanos adoram a besta. Adoraram a besta, diz aí, não é? Adoraram. Veja lá o verso 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O ser humano pode não adorar a Deus, mas ele sempre vai adorar alguma coisa. Não adorar não é uma possibilidade. O ser humano foi criado como um ser litúrgico, como um ser que adora. E assim como você não pode conter a força de um rio, o máximo que você pode fazer é desviar o seu curso. O que se faz, às vezes, é desviar a adoração. O ser humano adora coisas, adora o Estado, adora governantes, adora ditadores, adora poderes da natureza, mas deixar de adorar, o ser humano não consegue. Ele é incompleto. Está sempre à busca do que adorar. Ele cria e fabrica ídolos. Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E aqui você tem uma adoração idólatra. E você tem uma perseguição aos santos. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E aí você vê os santos do Senhor, os servos do Senhor sendo perseguidos e sendo conduzidos à prisão, ao cárcere, à morte, sendo obrigados a calar-se. Sabe, não sei se você já ouviu falar do Panteão Romano. Eu tive a ocasião de estar ali 2 vezes. Uma vez fiquei ali bem ao lado. E o Panteão Romano era lugar onde os romanos colocavam os deuses dos povos que eles venciam. Os romanos não tinham qualquer problema que você tivesse o seu Deus. O problema deles é se você dissesse que o seu Deus era o único Deus verdadeiro. Você podia ter muitos, mas afirmar a supremacia, a exclusividade, o poder de um único Deus, você não podia. Eles podiam colocar ali, naquele panteão, muitos e muitos deuses. Eles não tinham problema com isso. Mas alguém dizer que só Jesus é Senhor, isso era suficiente para levar a pessoa ao Coliseu ou ao circo romano. Talvez estejamos vivendo um tempo mais ou menos assim. As pessoas não terão problemas que se tenham muitos deuses por aí. Mas quando começarmos a dizer que o Senhor Jesus é Senhor,
só Ele, e a vontade dele deve triunfar. Provavelmente, irmãos, nós vamos enfrentar hostilidades. Vamos para os versos de 11 a 18. Vi ainda outra besta emergir da terra, agora não é mais do mar, da terra. Ela é menor, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus adoradores adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Aí você tem o dragão, que usa a primeira besta, que promove a adoração do dragão. E agora você tem uma segunda besta, que promove a adoração da besta. Ficou claro? Você tem uma lógica. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Você observa que tem 6 categorias de pessoas, 6. Né? Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Uma característica dessa segunda besta é que ela serve à primeira. E ela tem a característica de um falso profeta. Veja os versos de 11 a 13. Ela exerce a autoridade da primeira, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Ele tem a característica do falso profeta. E interessante, não é? O verso 11 diz que esse falso profeta parece um cordeiro, mas fala como o dragão. Nós vimos lá, quando nós vimos sobre o dragão, que o dragão procura mudar a sua aparência, não é isso? Estratégia antiga dele. Aqui é interessante. Esse falso profeta parece cordeiro, mas fala como um dragão e faz sinais. Sinais religiosos, sinais espetaculares. Sabe, irmãos, no dia em que Faraó perseguiu o povo de Deus lá no Antigo Testamento, Faraó, ele era alguém inclemente, ele era duro, ele era de uma hostilidade grande contra o povo do Senhor. Moisés e Arão, que eram servos do Senhor, foram até Faraó e fizeram sinais imensos. Para você ter uma ideia, eles apanharam ali a vara de Moisés, lançaram no chão, e a vara de Moisés se transformou em serpente. Pois se diz, irmãos, que os magos, os bruxos, os feiticeiros dos egípcios, do faraó, também fizeram o mesmo sinal. À exceção do fato de que a serpente de Moisés comeu a serpente dos outros. Mas fizeram sinais extraordinários. Nas primeiras pragas, eles faziam sinais extraordinários. Quando estive em Moçambique, ouvindo aqueles pastores daquelas grandes tribos lá do interior de Moçambique, naqueles lugares mais remotos, as histórias que eu ouvi eram histórias absolutamente
impressionantes sobre o que esses poderes são capazes de fazer, gente. Esse falso profeta parece que tem uma característica de um líder mundial. Observe versos 14 a 17. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado, executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Faz sinais extraordinários, exerce um poder extraordinário. O apóstolo Paulo, dizendo aos Tessalonicenses, ele diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E aí esse capítulo termina falando da marca da besta. Esse é um assunto que dos mais polêmicos, não é? E nunca ninguém vai saber exatamente o que é isto, pelo menos não até agora. Mas o que se diz é que é uma imagem, uma identificação única. Alguns entendem um número. Antigamente alguns diziam, vai ser um chip, não é? Vai ser uma espécie de tatuagem, de marca na mão, na testa. Hoje essa coisa do chip deu uma caída aí em importância, em prestígio, porque até os bichinhos de estimação têm chip, não é verdade? Até os cachorrinhos têm chip. Hoje já se pensam algumas outras coisas, mas talvez não seja exatamente assim. Talvez o que eles estejam dizendo é que essa marca na testa e nas mãos seja uma forma marcada de pensar e uma forma marcada de agir. Uma forma impressa de pensar e de agir. Porque estão sendo controlados pelo poder, controlados pela narrativa. O filósofo pós-moderno, desconstrucionista, Michel Foucault, ele diz que o poder tende ao panóptico. Não sei se você sabe o que é o panóptico. O panóptico é aquela torre que se coloca num presídio em que dá ao vigia a visão de 360 graus. Deu para entender? Ele consegue olhar ali de cima panóptico, ou seja, a visão do todo. Ele consegue olhar ali de cima o todo. Em alguns aeroportos você tem torres que têm visão panotípica. E aí ele diz que a função do panóptico é vigiar e punir. E esse filósofo descrente, aliás, homossexual, dizia que o poder tende a ser panóptico. E quem sabe aqui o apoio da mídia, o apoio da narrativa. Quando o servo do Senhor fala a Deus e louva a Deus, ele diz: Santo, 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 3 vezes. Mas aqui o número é 666. 6 é o número 6 é o número do homem. Significa que ele é imperfeito em todas as suas instâncias. Ele é número de homem, diz aí,
no verso 18. E um exemplo da época era Nero. O nome de Nero dá 666. Significa que é um padrão Nero de oprimir assim o povo de Deus. Não necessariamente o Nero, podia até ser na época, mas esse padrão imperfeito que evoca para si adoração, que faz sinais e prodígios e que oprime o servo de Deus. O que isso nos traz? Como disse, não quero entrar aqui em muitos debates sobre esse assunto, quero trazer convergências naquilo que considero mais essencial. O que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina os desafios que podem representar os poderes políticos e religiosos quando servem ao maligno. Os princípios do anticristo e do falso profeta estão aqui. Na primeira besta, você tem aí claramente um poder de natureza política. Na segunda, você tem claramente um poder de natureza religiosa servindo a esse primeiro poder. A ponto de alguns estudiosos dizerem aí que o mal assume essa espécie de trindade, que eu diria melhor dizendo uma tríade, o dragão, o anticristo, o falso profeta. E para trazer algum equilíbrio na minha palavra, eu vou dizer que tem 3 perspectivas de compreender esse capítulo. Uma delas são preteristas, aqueles que enfatizam o passado. Eles enfatizam muito lá o Império Romano, a época de Nero, de Domiciano. Tem seus valores, tem bons crentes que pensam assim. E tem valores porque, de fato, eles precisaram escrever em categorias que faziam sentido para aquela geração. Mas não convém que nós fiquemos apenas lá no passado, quando lemos um texto assim. Por outro lado, há alguns irmãos, e há muitos, e é bem prestigiosa essa maneira de ver, que imaginam isso aqui em perspectivas totalmente futuristas. Ou seja, seriam os 3 anos e meio finais da grande tribulação. E segundo esses irmãos, bons irmãos, diga-se de passagem, a igreja não passaria por isso, pois teria sido arrebatada antes. Esses irmãos interpretam assim a primeira besta como o anticristo, a segunda besta como o falso profeta, que marcarão aqueles 7 anos de tribulação, em que a primeira metade será um mundo maravilhoso e a segunda metade será um inferno. E essa segunda parte aqui, são exatamente esses últimos 3 anos e meio. E a igreja oficial que estiver ali, ela vai se aliar ao anticristo. É assim que interpretam os irmãos de perspectiva mais futurista. Mas há um terceiro grupo de irmãos. São aqueles que entendem que nós temos aqui princípios de ação. E alguns, como o teólogo Anthony Huckman, dizem que esses princípios tendem a uma universalização. Ou seja, algo que os crentes já experimentavam na época de João, o apóstolo, mas que vai ganhando dimensões mais universais. E se você observar hoje o mundo, você vai percebendo algo interessante. As soluções locais não dão mais conta de resolver os problemas. As soluções só nacionais não dão conta de resolver os problemas. Não é isso? A gente vê essa grande migração de povos latinos para os Estados Unidos da América, do Caribe. A gente vê essa grande migração de povos africanos para a Europa. A gente vê as migrações de povos lá também na Ásia, muitos dos quais nós não temos conhecimento. A gente vai percebendo que essas soluções locais,
não dão conta de resolver os problemas. E nós aqui na América Latina também estamos vivendo isso, não é verdade? Resolve-se o problema no Brasil e daqui a pouco os nossos irmãos bolivianos e venezuelanos e colombianos e haitianos estão vindo para cá. O mundo parece mesmo clamar por uma solução universal, não é isso? Por um poder universal, por um poder global. E sabe, em tempos assim, pode ser que de perseguição para a igreja oficial não dê conta. Na época de Stalin, tinha lá a igreja oficial, tinha a igreja lá cristã ortodoxa, permitida pelo Estado, mas ela não dava conta. Ela não dava conta de ser fiel, nem Bíblias os cristãos tinham. Irmão André tinha que ir com seu Fusca, levar Bíblias para a igreja subterrânea, escondida lá na antiga União Soviética. No nazismo, a mesma coisa. Havia lá a igreja oficial também, inclusive a romana. A igreja oficial estava ali, mas cristãos precisaram começar ali a agir de maneiras clandestinas, inclusive aquele irmão chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi perseguido pelo nazismo e outros pastores. E não raramente a religião oficial torna-se parte da perseguição. Tomás de Torquemada foi bispo, né? Inquisidor, amando do Papa Sisto, e sob a liderança dele foram mortos e mortos e mortos e mortos na fogueira, e mortos e mortos e mortos. Quando a religião oficial faz ela mesma, faz parte da perseguição, né? E aí, nesses momentos, o cristianismo genuíno tende a assumir uma expressão de clandestinidade, ou uma expressão não oficial, ou uma expressão até mesmo não legal, reunindo-se, como se reuniram os cristãos na época aqui, em catacumbas, escondidos, ali em Roma. É também, geralmente, época assim, época de apostasia. A Bíblia fala de uma grande apostasia. Os irmãos sabem o que é uma apostasia? São aquelas pessoas identificadas com a fé cristã, identificadas com a tradição cristã, identificadas com a cultura cristã, identificadas com a teologia cristã, porém não iluminadas, não realmente convertidas, e em vindo a perseguição, diz o Senhor Jesus, elas logo se escandalizam e elas então deixam a fé por conta de momentos assim, não é? E pode ser um tempo de sofrimento. A Bíblia, quando fala de Ló lá em Sodoma, Sodoma era uma coisa terrível. E a Bíblia chama Ló de justo. E diz que enquanto Ló morava em Sodoma, ele atormentava a sua alma. E pode ser então um tempo de sofrimento, e pode ser um tempo de martírio. Veja o que diz o verso 15 desse capítulo. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Até onde eu agora gostaria apenas de criar aqui algumas considerações e peço que você tenha isso apenas na condição de reflexões, não de afirmações categóricas, por favor. Até onde pode ir o controle político, econômico e religioso? Eu não sei.
Hoje já se fala aqui, né? Para que ninguém possa comprar, verso 17, ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome, não possa comprar ou vender. Já imaginou uma situação dessa? As nossas operações financeiras estão cada vez mais controladas, não estão? Os bancos, nosso cartão de plástico, não é? Eu assisti um filme há algum tempo atrás e depois assisti de novo, porque ele me impressionou bastante, é Inimigo do Estado, com aquele Will Smith. E mostra como o Estado foi rastreando ele não tinha como escapar do Estado de maneira nenhuma. Há uma cena em que eles estão, ele e o outro protagonista, que é alguém que tenta ajudá-lo, em cima de um prédio, conversando, e esse espião, que era absolutamente treinado em todo tipo de vigilância do Estado, fala assim: vamos conversar olhando para frente, mas não olhe para cima, não olhe para cima, que um satélite pode olhar, identificar, fotografar a sua face. Não olhe para cima. Eu fiquei impressionado com aquele negócio. Falei, isso nunca vai acontecer. Aí a minha filha mais velha e meu genro viajaram para a Ásia. Eles visitaram lá alguns países, Índia, Japão, China e outros lugares. Quando eles voltaram, eu perguntei, qual o lugar mais seguro? Isso foi antes da pandemia. Tá? Qual o lugar mais seguro que vocês foram? Sabe o que eles disseram? A China. Na China a gente se sente muito seguro. Porque eles dão um cartãozinho para você e eles te vigiam onde você anda. Você passa em todo lugar, entra no metrô para comprar, você vai na loja, você vai no ônibus, você vai não sei o quê. Você tem a vida totalmente acompanhada. Ninguém foge, ninguém escapa. Aí eu pensei, isso é na China? Mas nós estamos numa época de monitoramento. Aí estamos em São José dos Campos. E aqui a menos de 100 metros de nossa igreja nós temos uma câmera. E daqui a pouco a câmera vai filmar você saindo do estacionamento da igreja. E dias atrás, Nadia e eu visitávamos duas famílias da igreja, nas pontas lá da região leste, para lá da estrada do Cajuru. Estacionamos o nosso carro, olhei para cima e adivinha o que vi? Câmera. E um poder mundial, não é isso? Está se formando. Nós vimos isso na pandemia. Organismos mundiais, ONU, OMS, os blocos de nações, uma mídia mundial. Eu não estou afirmando nada, eu estou apenas pedindo para você começar a pensar essas coisas. Mas eu tenho algumas aplicações que eu posso fazer afirmações. A gente não pode achar que os poderes políticos e o mundo espiritual são coisas desconectadas. A gente às vezes acha que poderes políticos e mundo espiritual são coisas que não têm nada a ver, não é? Mas eu preciso dizer para você que as ideologias não são neutras. As ideologias têm seus valores. As ideologias têm seus pressupostos. Elas não são neutras. E isso diz para a gente, irmãos, e sabem vocês que não estou aqui fazendo qualquer apologia político A ou B, mas o ponto é a importância de nós desfrutarmos de bons governantes. Como isso é importante. Mas eu queria terminar fazendo a você uma pergunta. Aquela que fiz no início. E se você se tornar um perigo
para o Estado. E se a fé cristã se tornar um perigo para o Estado? Em vários momentos da história isso já aconteceu, isso não é novidade. E, aliás, eu diria, irmãos, que em vários lugares, hoje mesmo, atualmente, o cristianismo é perseguido. Eu não sei como a gente vai viver situações assim, mas tem coisas aqui que acho interessante. O verso 8 diz assim: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqueles cujos nomes não foram escritos, porque o que estiver escrito neste livro não tem como apagar, não é isso? Não tem borracha que apaga, né? Foi morto, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Se derramou o seu sangue desde lá, como é que vai apagar? O verso 10 diz: se alguém leva para o cativeiro vai, se alguém matar a espada, será necessário que seja morto a espada. E aí fala então do poder político, e o fato é que a espada que sai da boca do Cordeiro vai matar toda a oposição, irmãos. Em Apocalipse 20, verso 4, diz assim: diz que sobre aqueles que não adoraram a besta, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Uma coisa é certa, o apóstolo diz aos Tessalonicenses, no capítulo que o pastor Rubem leu no início do culto: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Por mais difícil que seja o tempo, e eu não sou capaz de dizer exatamente como ele será, não faço essas afirmações assim. Mas eu posso dizer uma coisa: o Senhor Jesus e a igreja, o povo dele vai triunfar no final. O reino dele será vitorioso. E é bom que nós nos lembremos aquilo que ele disse: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. E aí Jesus diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Sim, irmãos, quando Jesus vier, ninguém vai ter dúvidas. Veio o Senhor e o mundo chegou o dia da vingança do nosso Deus. Cristo será vitorioso.
Que o Senhor nos ajude à perseverança e à fidelidade dos santos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos à perseverança e à constância em meio às perseguições e provações. Ajuda-nos a afirmar a fidelidade do Senhor em socorrer e proteger o seu povo. Ajuda-nos a exaltar a glória, a luz e a beleza da verdade. Ajuda-nos a lembrarmos a condenação deste mundo incrédulo e idólatra. Ajuda-nos a celebrarmos a vitória de Cristo e a consumação de seu reino em sua segunda vinda gloriosa. Amém.